Vamos abrir nossas Bíblias, Romanos capítulo 5. Versículos de 1 até 5. Eu esqueci de enviar o PowerPoint, vou enviar agora para o Jojo, né? Só para nós acompanharmos. Enquanto isso, abrimos nossa Bíblia, Romanos capítulo 5, versículos de 1 a 5. E nós vamos então dar a continuidade no tema geral da meditação que nós temos feito durante todo esse ano sobre enraizar em Deus, enraizar em Cristo, enraizar na palavra. E hoje nós vamos meditar especialmente sobre enraizar na esperança que sustenta. Então, Romanos capítulo 5, versículos de 1 até 5, são só esses 5 versículos. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos também acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, ou isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Bem, então essa é a palavra de Deus para nós. Então o título da nossa meditação é Raízes na Esperança que Sustenta. E o esboço geral foi preparado pelo pastor Fernando, eu meditei, e se der tempo vou falar dos 3 pontos, mas como os irmãos me conhecem, sou animado, eu acho que vou ficar num ponto só, que é o mais importante, que vamos aprofundar mais sobre essa questão da esperança cristã, ok? Em primeiro lugar, há uma diferença entre a esperança cristã, a esperança em Cristo Jesus, e a esperança do mundo, em termos geral, O ser humano é um ser humano que precisa da esperança, E dizem em nossa sociedade brasileira que a esperança é a última que morre, Então, uma brincadeira, E as senhoras de idade que chamam esperança, sempre tem a esperança de a última a falecer, Porque diz que no ditado popular a esperança é a última que morre. Nós temos esperança, Só que a esperança, ela muitas vezes é confundida com desejo, É muito mais desejo do que uma real esperança, Espero que tudo dê certo, espero que a situação melhore, Espero que o amanhã seja melhor, E esse tipo de esperança acaba dependendo das situações, das circunstâncias, Então acaba sendo uma esperança que não se sustenta, uma esperança que acaba sendo variável. Permanece enquanto existem sinais favoráveis, esperança que o Brasil vai estar bem na Copa do Mundo, Depois do jogo contra o Japão, foi essa nossa esperança, Mas depois de perder o pênalti contra a Noruega, aí a esperança começa a enfraquecer, E assim também na nossa vida temos esperança de melhorar de vida, mas quando vem a perda, quando vem a frustração, quando vem a doença e vários outros empecilhos, a nossa esperança enfraquece. Mas a esperança cristã, ela é
diferente, não é uma tentativa de pensar positivamente. É isso que nós vamos ver. Que tipo de esperança é a esperança cristã? Uma esperança que sustenta, e é uma esperança que a gente precisa estar enraizada nela para conseguirmos atravessar as diversas fases da vida que nós temos aprendido que não é sempre um mar de rosas. Porque a esperança do cristão é diferente. Então, Romanos capítulo 5, versículo 2, Romanos foi escrita por Paulo, sabemos, capítulo 1 a capítulo 11 é a parte teórica, a parte dos fundamentos, a parte doutrinários, e no capítulo 4 ele fala sobre a justificação pela fé de Abraão, a promessa e fé, e ele entra nesse capítulo 5, versículo 1 e 2, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos também acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. O ponto primeiro que nós vamos meditar aqui é que a nossa esperança está fundamentada na justificação, Então, a nossa esperança tem uma base, e é um termo técnico aqui, aqueles que já estudaram, teologia sistemática, sobre cristologia, sobre a obra vicária de Cristo Jesus, tem esse termo de justificação, ok? E justificado pela fé, aqui, tem um significado judicial, é um termo judiciário, Declarar alguém justo, reconhecer sua situação como correta diante do tribunal. Então, nós fomos justificados, ok? Então, quando a gente está na época de eleição, por alguma razão ou outra, nós não votamos naquele dia, temos que justificar o voto. Então, a gente vai numa sessão, eleitoral, e a gente justifica lá, naquele dia eu não votei, por causa estava em viagem, estava impedido, e nós estamos quites, justificados perante a justiça eleitoral, Então, nós temos esperança porque nós fomos justificados. Qual foi esta obra de justificação cristã que ocorreu, E qual é o significado dentro dessa justificação que nos leva a ter uma sólida esperança, ok? Essa é a questão em que nós vamos meditar. Essa justificação, resumindo, ela é uma justificação por causa da obra de Cristo Jesus, A minha oração é que, ao tentar explicar isso, que o Espírito Santo de Deus abra a sua mente e o coração, porque o entendimento da palavra de Deus não é uma questão intelectual, não é uma questão de lógica, não é uma questão de ensinamento, é uma questão do Espírito Santo de Deus abrir o nosso entendimento. Então, justificados aqui, nós fomos justificados por causa da obra de Cristo, e Cristo declara que nós somos justos, e quando nós depositamos a nossa fé nesse Cristo que morreu na cruz por nós, e no nosso lugar, e nos justificou e nos tornou justos, Então, Cristo tomou sobre si a nossa culpa, os nossos pecados, Essa é uma questão importante. Todos nós somos pecadores, Romanos 3, 23, o salário do pecado é a morte. E aqui eu gostaria de dizer também que todos nós também, ao pecarmos, nos tornamos inimigos de Deus, ok? Nós não andamos de forma correta, de acordo com a vontade de Deus. E aqui, uma coisa importante,
a variação da manifestação do pecado é diferente entre nós, né? Quando eu digo que quem não é cristão, quem não aceita Jesus Cristo, ele é inimigo de Deus, né? Obrigado, querida. Obrigado, meu amor. Posso dizer. Quando dizemos que uma pessoa que não aceitou a Jesus, ele é inimiga de Deus, às vezes, quando fala a palavra inimigo, a gente já associa ao pior dos pecadores, né? Aquele que incendeia a igreja, aquele que mata em nome de Deus, aquele violento, né? Só que inimigo de Deus, o pecado, né? Ele se manifesta em variações diferentes, nem sempre é uma violência, né? Nem sempre é uma maldade, nem sempre é um assassino, né? Pode ser um crime de colarinho branco, muito chique, pode ser um crime na Faria Lima, através de uma empresa de fachada que tem ali, né? A manifestação do pecado, ela tem formas variadas, ok? Mas todos somos inimigos de Deus, né? Então, o pecado causa isso, mas é Cristo Jesus que morreu na cruz para todos os pecadores. Isso aqui é importante. Desde aquele que, talvez eticamente, aquele que em termos de atitude, ele não é violento, ele não é mau, né? Ele nem fala palavrão, né? Ele não zanga, até aquele que a gente já tem medo só de olhar nos olhos, só de andar do lado, só de ouvir falar o seu nome, daquele assassino cruel, daquele estuprador, daquela pessoa vingativa, daquela pessoa que é líder de um tráfico de drogas ou outra coisa. Mas é para todos esses que Jesus Cristo morreu na cruz. Mas o mais importante da obra de justificação na cruz do Calvário, para a gente entender, aprofundar isso, para chegar até a questão da esperança, é que essa obra de justificação da Cristo Jesus leva a 3 bênçãos ali. Nós temos paz com Deus, esse é o primeiro. Nós temos acesso à graça divinal e nós temos a segurança da salvação, né? Então, essa obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário, né? Por que Jesus Cristo teve que morrer na cruz do Calvário, né? Todo mundo lembra, por que Jesus teve que morrer na cruz? Porque a questão do pecado tinha que ser resolvida, né? A questão do pecado tinha que ser resolvida. O pecado só poderia ser resolvido por alguém que poderia nos representar de igual status, né? Animal representa animal. Animal não representa ser humano, o valor é diferente, né? Por isso que no Velho Testamento, para o sacrifício do perdão dos pecados, era oferecido animal, de acordo com a classe social das pessoas, né? Poderia ser galinha, poderia ser também, não lembro se agora galinha, né? Poderia ser também um novilho, né? Poderia ser um cordeiro, né? Mas também tinha o sacrifício também, né? De um boi, durante as festividades para o perdão dos pecados de todo o povo de Israel, mas era animal, era inferior ao ser humano. Por isso que o pecado não solucionava todos os problemas. Então, para que o problema do pecado, esse vírus que espalhou sobre a face da terra, fosse encerrado, alguém humano deveria solucionar essa questão. Por isso que Jesus Cristo veio, se encarnou, nasceu da Virgem Maria, por obra do Espírito Santo,
né, interrompendo a continuidade do pecado original que veio através de Adão, pela essa obra do Espírito Santo. Maria então engravidou de Cristo Jesus, deu à luz a Jesus, e Jesus tornou-se ser humano igual a nós. Chorou, né? Jesus chorou, Jesus teve fome, Jesus bebeu, né? Bebeu até vinho, né? Dentro da sociedade israelense, comeu pão, Jesus chorou, Jesus teve angústia, Jesus teve tristeza, Jesus não se fingiu ali de ser humano, Jesus se tornou humano e habitou entre nós. A grande diferença é que Jesus sempre foi cheio da plenitude do Espírito Santo em todos os momentos. Ele estava cheio do Espírito Santo de Deus e também sobre a bênção do Pai. Aquilo que eu faço é a obra do meu Pai. Não faço nada por mim, mas eu faço aquilo que o meu Pai me manda. Então, uma submissão completa, uma entrega total. Então, Jesus, na mesma espécie que nós, então ele pode nos representar, e ele vai até a cruz do Calvário, e sobre a cruz do Calvário, ele toma sobre si todo o pecado da humanidade. Isso aqui é um ponto importante também, porque Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, porque ele nos substituiu e ele tomou sobre si todas as dores. Eu gosto sempre dessa imagem, que o maior sofrimento de Jesus Cristo na cruz do Calvário não foi as chibatadas que ele tomou, não foi os golpes, não foi a cusparada que ele tomou. O maior sofrimento de Cristo Jesus na cruz do Calvário, até mesmo não foi a lança que perfurou o seu corpo. O que fez Jesus antes de sofrer na cruz do Calvário, suar sangue, é porque ele ia carregar sobre si todo o pecado da humanidade. Coríntios diz: aquele que não pecou, aquele que não era pecado, que não pecou, tomou sobre si o pecado, foi feito pecado por causa de nós. E isso é uma experiência que é um mistério. Aquele que é santo, aquele que é puro, aquele que não erra, aquele que é honesto, aquele que é pureza, carregou sobre si o pecado de toda a humanidade, o seu pecado, o meu pecado. Talvez uma ilustração sobre isso é sobre a questão da calúnia. Alguém já foi caluniado? Calúnia, quando alguém diz alguma coisa sobre você que não é e impõe sobre você essa mentira. A calúnia, ela dói mais do que um soco. Você se sente assim, mal. Então, imagine o pecado do mundo inteiro ser despejado em cima de você. Esse foi a grande mistério de Cristo Jesus, por mim, por você. O seu pecado, o meu pecado, os nossos pecados ocultos, os nossos pecados que nós fizemos do mundo inteiro, foi carregado na cruz do Calvário por Cristo Jesus, e ele suportou isso, porque o Pai deu as costas para Cristo Jesus. Jesus clamou: Pai, 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 por que me desamparaste? Há várias interpretações sobre isso, temos liberdade de interpretação. Pai, por que me abandonaste? Será que um pai abandona um filho no meio de dor? Uma mãe abandona um filho no meio de dor? Nunca. Mesmo que seu filho seja bandido, mal, trilhou pelo caminho errado, no fundo vai ter uma dó, uma compaixão do seu filho. Mas mesmo que um pai e uma mãe abandone seu filho, Deus não abandona seu filho, porque o pai deu as costas ou não
salvou ou não interviu para salvar Jesus? Duas coisas. Porque tinha a questão do pecado, queria ser colocado sobre Cristo, e segundo, Cristo Jesus voluntariamente entregou a sua vida. Não, Pai, não intervenham, eu faço isso por amor a essa humanidade. Se eu quisesse, poderia vir um batalhão de anjos, se eu quisesse, poderia vir o fogo do céu para queimar todos esses que estão aqui me crucificando, mas não, por amor, eu entrego minha vida a toda a humanidade. Pai, perdoam eles, porque eles não sabem o que fazem. Esse é o amor de Cristo Jesus na cruz. E essa obra de Cristo Jesus na cruz, mais um ponto, porque Jesus morreu na cruz, porque Ele morreu, Ele tomou sobre si nossas dores, pecados, mas Ele ressuscitou, Ele é eterno. Prestem atenção nisso. A ressurreição de Cristo mostra que Jesus venceu a morte, Jesus venceu o diabo. Se Jesus tivesse morrido ali, o túmulo tivesse ainda com seu corpo ali, se Jesus não tivesse ressuscitado, perdemos. Ele era mentiroso, ele não era digno de confiança, ele era um impostor, ele era um enganador, e nós que seguimos a um Deus que morreu, nós somos trouxas, nós somos idiotas. É isso que, na verdade, Paulo fala: se Cristo não ressuscitou, em vão é a nossa fé. Para que nós estamos perdendo tempo seguindo um Deus que morreu? Para quê? Mas Jesus Cristo ressuscitou, vencendo a morte, vencendo o diabo, vencendo o poder do pecado, vencendo as forças malignas, vencendo o inferno e nos dando paz com Deus. Mudança de status. Quem aceita Cristo Jesus é justificado por Cristo, considerado justo, outrora pecador, mas agora esse pecado já foi justificado, já tem um advogado acima de todos os advogados, que é Cristo Jesus, que tomou sobre si o nosso lugar. Isso é espetacular. E Ele nos dá paz com Deus. A condenação foi removida, a culpa foi tratada na cruz, a hostilidade terminou, o pecador reconciliado pode se aproximar de Deus. Queridos irmãos, é uma bênção demais que nós nos perdemos no mundo, nos distraímos com os problemas, a gente acaba esquecendo. Deus já nos justificou em Cristo Jesus, nos dando paz com Deus e nos dá acesso à graça divina. A ilustração é: nós estamos perante uma autoridade. Imagina se a gente está perante uma autoridade, um presidente ou um rei, né? Quem não tem status para entrar num palácio presidencial ou de um rei, a gente não pode entrar, se não for convidado, né? Mas, se o filho do rei sai do palácio, né, e fala assim: João, vem comigo, vamos entrar nesse palácio. Aí o João está com o filho do rei. Aí na portaria, o guarda vai falar: não, está com o filho do rei, é convidado do filho do rei. Quem é que vai fechar a porta para o João entrar?
Cristo Jesus, por sua morte na cruz, aos que creem nele, nos leva a mudar de uma nova dimensão, de um novo país, de um novo território, do território das trevas, do território da perdição, da inimizade. Somos transportados para o reino da luz. No reino do Filho amado de Deus, nós entramos na presença do Pai de Deus e podemos falar: Paizinho, Abba Pai, eu estou com problema, eu estou com sonhos, eu estou desesperado, Pai, me ajude. Nós não somos mais estranhos, mudamos de status, mudamos de condição com Cristo Jesus, que nos justifica, nos leva ao acesso à graça divina, todas as bênçãos celestiais em Cristo Jesus. Perdão, restauração, renovo, esperança, que a gente vai continuar a trabalhar. Com Cristo Jesus, nós entramos na presença de Deus. Se estamos na presença de Deus, que medo mais nós precisamos ter? Então, nós temos acesso à graça por meio de Cristo Jesus, e essa graça, está escrito aqui, né? Tentei aprofundar, essa graça aqui, estamos firmes. Por que estamos firmes? Aqui começa um ponto relacionado à esperança cristã. Queridos irmãos, o ponto mais importante aqui da esperança cristã, já abrindo para vocês, é que a esperança cristã, ela transfere a nossa esperança em relação à situação, mas essa esperança nossa está baseada e fundamentada no próprio Cristo Jesus. Então a nossa esperança não é se a bolsa vai melhorar, se o dólar vai subir, se o Brasil vai trocar de técnico, né? Se vai ter aumento do salário mínimo. A nossa esperança de um futuro melhor não é sobre as circunstâncias que estão ali, se a ciência está melhorando e descobrindo novas vacinas, se o meu investimento está melhorando ou não, se é no CDB, se é, né, no fundo privado ou não. A nossa esperança muda ali, porque essa esperança ela muda, ela varia. A nossa esperança está fundamentada em Cristo Jesus. Cristo Jesus venceu a morte. Cristo Jesus venceu o diabo. Cristo Jesus dá vida, vida em abundância, dá perdão, dá renovo. Com Cristo Jesus, a solução para todos os problemas dentro da soberania e da grandiosidade de Deus. Então, nos gloriamos na esperança da glória futura. Qual é a esperança do cristão? A esperança do cristão é uma esperança fundamentada na obra de Cristo Jesus, que morreu na cruz, que me redimiu, que está comigo, que está conosco, que não nos abandona, que nos transforma. Essa é maravilha. Eu posso ter esperança porque Jesus vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Posso crer no amanhã. Qualquer que seja a difícil situação que nós estamos enfrentando, ter esperança não significa que somos isentos de sofrimento. Ter esperança sólida que se sustenta não significa que não teremos dificuldades. Ter esperança não significa que estamos alheios aos problemas deste mundo. E o próprio Paulo, ele fala sobre isso. Vou só citar, não irei me aprofundar. E ele diz, no versículo 3, e não somente isso, mas também nos gloriemos nas tribulações, nas pressões que tem ao redor, sabendo que a tribulação
produz o quê? Perseverança. O que é perseverança aqui? Perseverança aqui não significa que às vezes a gente não pode estar triste, ou às vezes a gente não vai ter certa dúvida. Perseverança aqui, o que é perseverança aqui? É atravessar a tribulação com o Senhor, continuando a depender do Senhor. Apesar de mim, apesar de nós, apesar da humanidade, apesar das guerras, apesar da traição, apesar das doenças, apesar das dificuldades que tem, eu vou atravessar isso aqui com fé nesse Cristo vivo, nesse Deus real, nesse Deus que não abandona, desse Deus que está vivo, desse Deus que vê o nosso choro, vê as nossas lágrimas, vê o nosso sofrimento, vê as nossas crises existenciais. Eu vou perseverar passando, confiando em sua palavra. Eu não vejo, mas eu continuarei firme no Senhor. Os amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, vamos entrar nessa fornalha, mas não nos curvaremos perante a este ídolo, perante a essa estátua. Entraremos nessa fornalha, mas se Deus quiser nos libertar dessa fornalha, amém, mas se não vier a salvação, permaneceremos firmes no Senhor. Isso é perseverança, mesmo que no meio da dificuldade a gente não esteja vendo ainda a solução. Eu creio num Jesus que já provou que Ele vive, que Ele reina, que Ele está comigo, que Ele não me abandona, sabendo que a tribulação também produz a perseverança, e a perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança de novo. Segundo tipo de esperança, quando nós temos a esperança fundamentada em Cristo Jesus, quando nós o aceitamos, quando nós entendemos a palavra de Deus, por isso que eu digo, quando nós nos entregamos a Ele, sabemos que Ele vive, que Ele é real, que Ele não é um texto morto, que Ele não é somente um cântico de uma palavra vazia, mas Ele é real, Ele está aqui, Ele sonda os nossos corações, Ele está em nosso meio, Ele sabe das perguntas que você está fazendo, Ele sabe das dúvidas que você tem. Jesus está aqui, através do Teu Santo Espírito, Ele está com a minha vida, Ele sabe de tudo que eu sou. Quando nós nos relacionamos com Cristo Jesus como uma pessoa, quando nós começamos a andar com Ele, baseado nessa esperança, tudo que nós passamos produz uma outra esperança. Uma esperança o quê? Que Deus, Ele intervém, Ele age, Ele é vivo, Ele é real. Ele não só garante o final da vida lá no céu, essa é a glória de Deus. Nós estamos caminhando com essa esperança em Cristo Jesus, que morreu na cruz, para a glória dos céus. Gloriar-se na glória de Deus é que a gente se alegra um dia, nós vamos para o céu, glória a Deus. Mas quando nós perseveramos na tribulação, andamos com Cristo Jesus, temos experiência, a gente tem uma nova esperança, que aqui também na terra Ele está conosco. São as experiências da vida que a gente tem. E Deus me lembrou de uma experiência, quando, primeira vez que eu trabalhei, alguém sabe aqui, eu trabalhei pela primeira vez, eu nunca tive carteira assinada, nunca tive carteira assinada, não sei se fico feliz ou triste ou envergonhado, tem várias reflexões da vida. Hoje eu vejo que é muito bom, se eu pudesse voltar atrás, eu queria trabalhar mais cedo, ser CLT. Tem a discussão aí dos jovens, CLT ou não. Eu queria ter trabalhado mais cedo, eu não tive essa experiência por várias questões, talvez meu pai queria que eu estudasse mais, mas eu acho que seria bom trabalhar desde cedo,
Então, meu primeiro emprego foi no escritório comercial da Indonésia, também não era carteira assinada, né? Mas eu trabalhei lá, foi meu primeiro trabalho. E mais um dia, resumindo a história, né? Deus colocou no meu coração que já estava bom demais ali, né? Tá bom demais ali. E tinha algumas coisas também que eu não concordava, faz parte, né? Todo lugar tem coisas que a gente concorda, não concorda, mas eu tomei uma atitude de fé. Eu falei, eu não vou mais continuar aqui. Aí eu pedi as contas, e as minhas contas também estavam caindo, né? Quero testemunhar, né? Então, quando eu trabalhei no escritório comercial da Indonésia, né? Vocês sabem, sempre servi a Deus. Meu propósito sempre é servir a Deus, mesmo trabalhando hoje profissionalmente, mas na época saí, tinha um pouquinho de economia, aí eu falei assim, eu vou estudar. Eu já estava estudando, falei, vou estudar agora e vou pela fé viver de tradução. Comecei a falar, vou viver de tradução, né? E a igreja me apoiou um pouquinho como uma oferta. Só que um dia, queridos irmãos, estava voltando para casa, né, e a luz foi cortada, né, a luz do apartamento lá, primeira vez que eu morei sozinho, né, aluguei um lugar lá, e o dinheiro começou a acabar, a luz foi cortada, né, fui pegar o dinheiro para pagar a conta, consegui pagar. Resumindo, as coisas super apertadas, eu falei, eu tenho que sair daqui, porque eu não aguento mais pagar, né, o aluguel aqui. Comecei a pensar em alternativas, né? Eu falei, eu vou numa república agora, né? Como eu estava estudando na USP, eu falei, olha, eu vou entrar em contato com o pessoal da ABU, os estudantes cristãos, vamos fazer uma república aí. Comecei a entrar em contato, né? Porque aí assim, pelo menos vai dar para ter um lugarzinho. E no meio disso tudo, queridos irmãos, surgiu um orçamento de uma tradução, que até hoje, quando eu passo ali na região do Pacaembu, Deus me lembra desse escritório, porque foi o maior orçamento que eu fiz na época para uma tradução, né? E com esse orçamento que foi aprovado, eu nunca tinha feito um orçamento daquele, não era muito, mas já dava para pagar o aluguel, né? E também já dava para sair e iniciar uma república ali e pelo menos ficar estável, né? E esse orçamento foi aprovado, graças a Deus, eu acabei conseguindo sair daquela situação. E Deus abriu outras portas que eu nem imaginava, né? Isso foi mais ou menos 2005, 2006, que eu nem imaginava onde eu ia parar, confiando em Deus, tentando viver de maneira certa, correta. Queridos irmãos, quando nós acreditamos em Deus, passamos por tribulação com perseverança no Senhor, essa tribulação produz perseverança, essa perseverança no Senhor faz com que a gente seja experimentado e dizer, Senhor, o Senhor é real, o Senhor é vivo, o Senhor não é uma teoria, o Senhor é verdade. Muito obrigado, Senhor, eu só saí dessa por causa do Senhor, a glória é tua. Então, quando nós passamos por perseverança, na tribulação, a tribulação produz perseverança, perseverança produz experiência, e experiência produz esperança, esperança em Deus, em Cristo Jesus, que vive, que é capaz de te auxiliar em qualquer situação. Ele é bom, Ele é fiel. Essa é a chamada de Deus para nós. Então, queridos irmãos, nós temos esperança, e a esperança do cristão não depende da situação. Hoje, quando a situação aperta, e às vezes a gente se perde no meio dessa situação, do mundo, da correria, do dia a dia, a gente se perde.
a gente esquece das bondades de Deus, a gente se esquece da fidelidade de Deus, a gente se torna mesquinho muitas vezes, a gente diminui a grandeza de Deus, a gente questiona, a gente fica satisfeito e a gente esquece da bondade e da fidelidade de Deus, mas Deus, em Cristo Jesus, já nos trouxe para a dimensão da graça, da presença do Pai. O que é que falta para nós? Talvez o Pai só quer nos ouvir: meu filho, diga o que é que você precisa, ore. Como diz um pastor, não é que Deus não responde aqui, Deus quer que nós oremos, nós peçamos, nós entremos no nosso quarto, na nossa intimidade com Deus, conversemos: Pai, a situação é o seguinte. Talvez seja isso que falta, não é um problema de Deus. E para nós encerrarmos, vou pular aqui, o versículo 5, ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Que maravilha de amor do Deus Pai que a gente tem. Jesus nos leva a entrar na sala do trono, na sala da graça de Deus. Deixamos de ser inimigos, somos filhos adotados. Nós temos um Pai, Rei dos Reis, e o Espírito Santo derrama o amor de Deus em nós. Não sabemos orar muitas vezes, mas Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Deus sabe da angústia do nosso coração, Deus sabe da angústia de cada um de nós aqui, Deus sabe do desejo íntimo de cada um do nosso coração aqui, Deus sabe das nossas decepções, Deus sabe das nossas frustrações, Deus sabe das nossas alegrias, Deus sabe do nosso potencial. Queridos irmãos, nesta manhã, que nós possamos nos enraizar na esperança que sustenta, na esperança em Cristo Jesus, o nosso Rei, o nosso Deus vivo. Deixa Deus falar com você, deixa Deus te abraçar, deixa Deus novamente curar as tuas feridas. Queridos irmãos, nós vivemos dias difíceis, há dificuldade, há dor, há gemido, há choro, mas não vamos perder uma primeira esperança: há de ter a glória eterna. Há de ter uma glória eterna, não perca isso. Nós temos um Deus que já comprovou que é vivo, que está agindo na história da humanidade, que vai nos conduzir à consumação da história a uma glória eterna, onde não haverá mais choro, não haverá mais tristeza, não haverá mais doença, não haverá mais dor, haverá um corpo glorificado. Há uma esperança na glória de Deus com Cristo Jesus para todos sempre. Que essa esperança possa nos fazer, ao observarmos o nevoeiro, ao observarmos as nuvens densas, que há esperança. Talvez nós passemos dificuldades particulares, cada um de nós, diferentes um dos outros, com carga diferente um do outro, mas que essa palavra de Deus nos leve a enxergar uma esperança da glória eterna, mas que essa glória eterna também nos leva a saber que não estamos sozinhos. Vamos continuar a caminhar com perseverança, com os irmãos, com ajuda. Talvez a gente não consegue mais caminhar, peça a ajuda do irmão, peça a mão do irmão, peça o abraço do irmão, peça o conselho do irmão, peça ajuda do irmão, ajuda financeira, ajuda de aconselhamento, ajuda de amor, ajuda de algo que você precisa, mas peça ajuda do corpo de Cristo. Deus, Ele está em nosso meio, Ele age por meio de nós também. A nossa esperança está em Cristo Jesus. Encerrando aqui, então,
a frase final que eu anotei aqui, se eu achar. Nossa esperança é sólida porque não está fundamentada no que podemos fazer por Deus, mas no Deus que já fez por nós em Cristo Jesus. A esperança cristã não é a incerteza de que tudo dará certo como desejamos, mas é a certeza que Deus cumprirá tudo o que prometeu em Cristo Jesus. Esperança é fé voltada para o futuro, sustentada pela cruz, garantida pela ressurreição e confirmada pelo Espírito Santo de Deus. Que Deus fortaleça, renove a nossa esperança, renove o nosso vigor, renove o nosso amor a Deus, o nosso amor ao próximo. Amém? Vamos